É um novo ano, oficialmente um novo nome e um carro novo e agressivo para a Sauber fazer seu grande rebranding que vai preencher a lacuna até a estreia da Audi daqui a alguns anos. O Stake F1 Team C44, nome completo desse carro, tem um esquema de cores brilhante para marcar a transição da era Alfa Romeo da Sauber para o início dessa transição de 2 anos para a Audi. A ousadia vai muito além de passar um marca-texto verde brilhante em uma base de carbono. Esse carro precisa recuperar o tempo perdido no super competitivo pelotão intermediário da Fórmula 1 e garantir que esses 2 anos não sejam desperdiçados antes da Audi fazer sua entrada oficial em 2026. Já se pode ver que há muitas mudanças com esse objetivo. O novo diretor técnico James Key diz que é praticamente um carro todo novo, com apenas algumas áreas na traseira que foram herdadas de seu antecessor. E como Key disse ao Ed Straw, que estava no lançamento do C44, ele vê esse carro como um projeto agressivo com muito potencial. Algumas mudanças estão sob a superfície e, sem dúvida, algumas delas vão parecer um pouco diferentes quando virmos o carro ao vivo. O C44 fará sua estreia na pista na sexta-feira, 9 de fevereiro, em um shakedown em Barcelona. Lá poderemos ter a chance de ver quais detalhes ainda estão escondidos. Se não, teríamos que esperar até a pré-temporada no Bahrein. Mas não se preocupe, já tem muito que conseguimos entender. No ano passado, a Sauber foi uma das 2 equipes a usar suspensão push rod na frente e atrás. A outra foi a que na época se chamava AlphaTauri. Nesse ano, ela mudou para pull rod na frente, o que Key descreve como uma suspensão dianteira completamente nova. Key enfatiza que essa escolha foi feita por razões aerodinâmicas, já que oferece vantagens no gerenciamento do fluxo de ar na frente do carro. Na traseira, a Sauber manteve a suspensão push rod que introduziu em 2022, o que só conseguiu projetando sua própria carcaça de câmbio. Isso lhe permitiu usar pontos de fixação diferentes dos da Ferrari, que fornecem as peças internas do câmbio. Ao adotar a suspensão dianteira pull rod e manter a traseira push rod, a Sauber iguala a abordagem adotada no ano passado pela Red Bull e pela McLaren, que não vê essas configurações de suspensão como um grande divisor de águas isoladamente. Ele acha que há razões aerodinâmicas claras para usar push rod na traseira. Já a escolha na frente foi menos óbvia. O especialista técnico do The Race, Gary Anderson, acredita que a suspensão dianteira pull rod proporciona vantagens específicas. Ela permite uma relação de elevação, o que significa que quanto mais carga a suspensão dianteira sofre sob frenagem, maior a resistência da mola. Essa resistência à carga impede que a frente mergulhe muito, mantendo a plataforma aerodinâmica mais estável nas freadas mais intensas. Ainda estamos esperando para ver como são realmente a asa dianteira e a borda do assoalho, mas já podemos enxergar algumas mudanças aerodinâmicas bem óbvias, que diz que essa direção é muito mais extrema que a do ano passado, e sem surpresa, segue o caminho estabelecido pela Red Bull. A borda inferior da entrada do sidepod foi movida para frente, como nos Red Bull. Estender a parte inferior controla o fluxo de ar que sai do duto de entrada do radiador em alta velocidade e o direciona para a parte superior do sidepod. Isso mantém a consistência do fluxo de ar quando ele vai do recorte do sidepod até a garrafa de Coca-Cola. O sidepod é diferente do usado no ano passado. Ele tem um recorte inicial mais agressivo. Em vez de ser plano, largo e correr suavemente para trás, tem uma seção média mais alta, o que cria uma superfície mais côncava, semelhante aos designs estilo tobogã que vimos, por exemplo, nas Mercedes do final de 2023. Presume-se que a protuberância nessa seção média seja para criar espaço para o sistema de refrigeração dos sistemas eletrônicos do motor, que diz que isso é corajoso e intrincado, por ser tão pequeno e mesmo assim funcionar. O carro também tem uma forma muito diferente da barra anticapotagem, ou Santo Antônio, passando finalmente para o formato A-frame. Não o design de ponta única que falhou no espetacular acidente de Zhou Guanyu em Silverstone em 2022. Essa deveria ser uma solução mais leve, mas sua altura pode prejudicar o centro de gravidade do carro. É complicado ler demais no assoalho. O verdadeiro detalhe está embaixo, e o que se pode ver parece muito com o que era em 2023. A borda líder do subpiso tem uma altura similar e o divisor de borda externa do assoalho tem um perfil muito parecido. A borda externa do assoalho também é muito pouco detalhada. Ela deve estar bem diferente quando o carro andar pela primeira vez. Vocês devem ter notado que estamos falando muito das análises do diretor técnico Key sobre este carro, embora, ironicamente, ele não tenha tido muito a ver com isso, já que ele só começou a trabalhar na Sauber em setembro do ano passado. Isso deixa claro que o C44 não foi concebido pelo ex-diretor da McLaren. Ele admite que a equipe teve que se comprometer com uma direção ambiciosa bem antes dele chegar, mas que teve tempo de influenciá-lo.
O fato de Key ter sido dispensado da McLaren gera dúvidas sobre ser ele o homem certo para liderar o setor técnico da futura equipe de fábrica da Audi. Mas o CEO da Sauber, Andreas Seidel, que foi chefe de Key na McLaren, claramente faz fé nele. Key ainda estava na McLaren no início do ano passado e teve um papel importante em alguns avanços que ajudaram a equipe a dar um salto para frente. Sim, sua liderança técnica pode ser crucial para enfrentar as debilidades da Sauber, especialmente porque parece haver algumas oportunidades claras. A Sauber teve uma temporada ruim em 2023. Só chegou ao Q3 5 vezes e seu melhor resultado foi o 8º. Na média, seu carro era o mais lento. O ponto positivo é que seu déficit foi apenas de 1,6%. Se as mudanças agressivas desse ano trouxerem uma boa melhora de desempenho, ela pode se tornar uma presença regular nos top 10. Desde sua chegada à equipe, Key já detectou várias áreas que precisam melhorar. Embora ele não diga exatamente quais são, ele mencionou algumas coisas do lado aerodinâmico que realmente lhe chamaram a atenção e que estavam causando algumas perdas. Ele sugeriu que há muito tempo a ser ganho solucionando esses pontos e que a equipe estava tentando corrigi-los. O carro de 2023 tinha muito arrasto e nem sempre se conseguiu usar uma altura tão baixa quanto desejado sem desgastar demais os skids. O carro também saía muito de traseira em curvas rápidas, mesmo que esse comportamento tenha sido melhorado em relação ao ano anterior. Normalmente, ele era melhor nas curvas lentas. Key também ressaltou que a abordagem da equipe ao gerenciamento de pneus precisava melhorar, chamando-a de bastante atrasada em relação ao que precisávamos. Pelo que ele disse, muitos desses problemas devem ser amenizados por um melhor entendimento da plataforma mecânica, que está mais refinada e atende às necessidades desses carros de efeito solo baixos e rígidos. E isso é o resultado das mudanças de suspensão que a equipe já estava encaminhando antes de sua chegada. Um fator indispensável para se ter um melhor desempenho no pelotão do meio é fazer mais progresso na fabricação das novas peças. No ano passado, a Sauber mostrou mais eficácia nas atualizações que chegaram à pista, mas estava longe de ser tão eficiente quanto, digamos, a segunda equipe da Red Bull, e sua capacidade de produção ainda precisa melhorar. A Sauber deve melhorar neste ano. Em 2023, ela investiu nos departamentos de produção e design em Hinwil, assim como em uma nova configuração de CFD que aumentou sua capacidade de cálculo e de entrega. Isso auxilia a operação de um túnel de vento antigo, mas ainda eficaz, construído com o dinheiro que a equipe ganhou vendendo Kimi Raikkonen para a McLaren após sua temporada de estreia na Fórmula 1 lá atrás, em 2001, que considera o túnel legendário e com um nível realmente bom. Mas os rivais investiram pesadamente em tecnologia de túnel de vento nos últimos anos e foi necessário aprimorá-lo. Como Key diz, a Sauber estava à frente da curva no túnel de vento, mas ficou para trás. Como parte do preparo para se tornar a equipe oficial da Audi em 2026, um grande plano de atualização está em andamento. Ele já fornece dados de alta precisão para o desenvolvimento do carro de 2024. Basicamente, as atualizações foram nas medições, agora com um padrão mais alto e não na correção de problemas. O resultado dessas melhoras no túnel de vento, em CFD e na produção, deve ser mais e melhores atualizações, algo que faltou à Sauber recentemente e a fez lutar com uma faca em meio a um tiroteio. Há um claro ênfase nessas mudanças. A equipe já sinalizou upgrades importantes que já estão em produção e devem ser introduzidos nas primeiras corridas. A palavra agressivo surge novamente quando o Key fala sobre o plano de desenvolvimento da equipe. Mas a realidade estará em como a Sauber se sai no segundo semestre do ano em comparação com o primeiro. Como mencionamos antes, a Aerostake F1 Team está preenchendo a lacuna da Sauber entre o patrocínio da Alfa Romeo e a entrada completa da Audi em 2026. O representante da equipe, Alessandro Alunni Bravi, é direto ao dizer que estas duas temporadas compõem um grande processo de transformação. Como explicamos em detalhes nesse vídeo que está acontecendo com o programa de Fórmula 1 da Audi, este ano e o próximo são críticos para estabelecer a fundação certa. Transformar uma frequentadora do fundo do pelotão em uma equipe que realize o objetivo da Audi de ser muito competitiva dentro de 3 anos não é tarefa de um momento. E esta equipe foi a 9ª no ano passado, pior que em 2022. Ela claramente precisa se organizar ou os alarmes começarão a soar na Alemanha. A boa notícia é que, com investimentos tanto da Sauber quanto da Audi, há um trabalho em andamento para melhorar todos os aspectos da equipe. Já discutimos as melhoras na infraestrutura técnica da Sauber, mas também há um impulso no recrutamento técnico que, como era de se esperar, deixa aqui particularmente animado. Além da contratação de pessoal mais experiente para a equipe de corrida, novos equipamentos de pit stop serão disponibilizados esse ano. A mensagem é clara: a Audi não pode permitir que a equipe fique parada em 2024. Com tantas mudanças, não apenas o nome e o visual, não há desculpa para não começar a obter melhores resultados.
Seria demais esperar que a Sauber produzisse uma reviravolta ao estilo Aston Martin e começasse o 2024 conquistando o pódio. Mas imagina só se isso acontecesse. Mas melhorar em relação ao péssimo 2023 é absolutamente imprescindível.